A pequena cabana de madeira no alto da colina parecia abraçada pela névoa, um refúgio solitário contra o céu cinzento. Dentro, Elias, um homem de rosto marcado pelo tempo e pelos fardos da vida, observava a chuva fina escorrer pela janela. Seus olhos, outrora brilhantes, agora carregavam o peso de um passado que se recusava a deixá-lo em paz. A culpa, como uma sombra persistente, o acompanhava a cada passo, a cada suspiro, a cada amanhecer. Anos atrás, uma decisão impensada, um momento de fraqueza, havia desencadeado uma série de eventos que o afastaram de todos que amava. A vergonha o consumia, a ponto de fazê-lo acreditar que não merecia mais alegria, não merecia mais paz. Vivia isolado, alimentando a amargura e a autocomiseração, convencido de que seu destino era carregar para sempre o peso da culpa. As noites eram as piores. O silêncio amplificava as vozes do passado, os fantasmas das lembranças dolorosas. Revivia incessantemente o erro, a dor que causara, o arrependimento que o sufocava. Tentava se distrair com livros, com o trabalho na pequena horta, mas nada parecia preencher o vazio que o consumia. Certa manhã, ao caminhar pela floresta, Elias encontrou um pequeno pássaro ferido. A asa quebrada, o olhar assustado, a fragilidade daquela criatura despertaram algo adormecido em seu coração. Com cuidado, recolheu o pássaro e o levou para sua cabana. Limpou o ferimento, improvisou uma tala para a asa e o alimentou com pequenos pedaços de fruta. Durante os dias que se seguiram, Elias dedicou-se aos cuidados com o pássaro. Observava-o com atenção, aprendendo com sua resiliência, com sua capacidade de se agarrar à vida apesar da dor. A cada pequeno progresso do pássaro, um raio de esperança surgia em seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo de bom, que estava sendo útil para alguém. Um dia, enquanto Elias cuidava do pássaro, encontrou uma antiga carta em uma caixa esquecida. Era de sua avó, uma mulher sábia e bondosa que sempre o amara incondicionalmente. As palavras da carta, escritas há muitos anos, pareciam ter sido feitas sob medida para aquele momento. Ela falava sobre o amor incondicional de Deus, sobre a capacidade de perdoar, sobre a importância de aprender com os erros e seguir em frente. As palavras da avó tocaram o coração de Elias como um bálsamo suave. Pela primeira vez, ele começou a questionar a narrativa da culpa que havia construído para si mesmo. Será que ele realmente merecia ser condenado a uma vida de sofrimento? Será que o perdão, tanto o divino quanto o próprio, era algo inatingível para ele? Naquela noite, Elias teve um sonho vívido. Nele, via-se novamente no momento da decisão errada. Mas desta vez, em vez de ceder à fraqueza, ele escolhia o caminho certo. Ao acordar, sentiu uma paz inexplicável. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Elias percebeu que a culpa era uma prisão que ele mesmo havia construído. Que o perdão divino era uma porta aberta, esperando que ele a atravessasse. Que o amor de Deus era infinito e incondicional, capaz de curar as feridas mais profundas. Com o coração renovado, Elias decidiu voltar para sua comunidade, para as pessoas que havia magoado. Sabia que o caminho da redenção seria longo e difícil, mas estava disposto a enfrentar os desafios. Queria pedir perdão, reparar os danos que causara e recomeçar sua vida com um novo propósito. Ao chegar à cidade, Elias foi recebido com desconfiança e hostilidade. Muitos ainda o culpavam pelo passado, pela dor que causara. Mas ele não se deixou abater. Com humildade e paciência,
começou a mostrar que havia mudado, que estava sinceramente arrependido. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber a transformação em Elias. Viram sua dedicação em ajudar os outros, sua compaixão pelos necessitados, sua humildade em reconhecer seus erros. Lentamente, o perdão começou a florescer nos corações antes endurecidos pela mágoa. Um a um, ele se aproximava, oferecendo ajuda, palavras de consolo, um ombro amigo. Elias começou a trabalhar em um projeto comunitário, restaurando um antigo parque que havia sido abandonado. Juntou jovens e idosos, ensinando habilidades e compartilhando seu conhecimento. O parque se tornou um símbolo de esperança e renovação, um lugar onde as pessoas podiam se reunir, celebrar a vida e construir um futuro melhor. Em meio ao trabalho árduo, Elias encontrou uma antiga amiga, Sofia. Ela havia perdido o marido recentemente e estava enfrentando a dor do luto sozinha. Elias se aproximou com cuidado, oferecendo seu apoio e compreensão. Ele sabia o que era sentir a dor da perda, a solidão da culpa. Compartilhou sua história com Sofia, mostrando que era possível superar a escuridão e encontrar a luz novamente. Sofia se sentiu tocada pela sinceridade de Elias. Viu em seus olhos a dor que ele havia carregado e a força que havia encontrado para se reerguer. Juntos, eles começaram a caminhar lado a lado, apoiando um ao outro em suas jornadas de cura. Um dia, um homem se aproximou de Elias no parque. Era o pai de uma das pessoas que ele havia prejudicado no passado. O homem estava furioso, com o coração cheio de ódio e rancor. Ele gritou com Elias, o acusando de ser um hipócrita, de tentar se redimir depois de ter causado tanta dor. Elias ouviu em silêncio, absorvendo as palavras duras como se fossem pedras. Quando o homem terminou de falar, Elias se aproximou e o abraçou. Um abraço sincero, cheio de compaixão e arrependimento. O homem se surpreendeu com o gesto, sentiu a dor em seu coração e a sinceridade em seu abraço. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele retribuiu o abraço, deixando toda a sua raiva e mágoa se esvaírem. Naquele momento, Elias entendeu o verdadeiro significado do perdão divino. Não era apenas ser perdoado por Deus, mas também ser capaz de perdoar a si mesmo e aos outros. Era aceitar o passado, aprender com os erros e seguir em frente com um coração renovado. Elias percebeu que a culpa era um fardo pesado demais para carregar, que o perdão era a chave para a liberdade, para a paz interior, que o amor de Deus era a força que o impulsionava a continuar, a lutar por um futuro melhor. Com o tempo, Elias se tornou um exemplo de esperança e transformação para sua comunidade. Sua história inspirou muitos a buscar o perdão, a superar a dor e a recomeçar suas vidas. Ele se tornou um líder, um conselheiro, um amigo. Mostrou a todos que era possível trocar a culpa pelo perdão divino, que o amor de Deus era infinito e incondicional, capaz de curar as feridas mais profundas e transformar as vidas mais sombrias. Elias aprendeu que a lição mais bonita do amor de Deus era a capacidade de perdoar, de amar incondicionalmente e de acreditar na transformação. E essa lição ele compartilhou com todos que cruzaram seu caminho, mostrando que a esperança sempre renasce, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele compreendeu que o amor de Deus não se limita a um perdão distante, mas se manifesta na cura das feridas, na restauração dos sonhos e na construção de um futuro de paz e esperança. Era um amor que o capacitava a amar a si mesmo, mesmo com as cicatrizes do passado, e a estender a mão ao próximo, oferecendo o mesmo perdão e compreensão que havia recebido.
Elias se tornou um farol de esperança, guiando outros em direção à luz do amor divino. Elias, então, entendeu que sua jornada não era apenas sobre ser perdoado, mas sobre se tornar um instrumento do perdão. Ele passou a visitar aqueles que ainda sofriam com o peso da culpa, compartilhando sua história e mostrando que a transformação era possível. Oferecia seu ombro, sua escuta atenta e, acima de tudo, a certeza de que não estavam sozinhos em sua busca por redenção. Em cada encontro, Elias falava da importância de aceitar o passado, não para se torturar com ele, mas para aprender e crescer. Ensinava que o perdão não era uma permissão para repetir os erros, mas um presente que permitia seguir em frente, livres do fardo da culpa. Mostrava que o amor de Deus era como um rio caudaloso, capaz de lavar as mágoas e renovar a esperança. Um dia, uma jovem chamada Sofia procurou Elias, consumida pela culpa por ter tomado uma decisão que afetara a vida de sua família. Ela se sentia indigna de perdão, presa em um ciclo de autodepreciação e desesperança. Elias a ouviu com paciência, reconhecendo em seus olhos a mesma dor que outrora o havia atormentado. Ele compartilhou sua própria história, mostrando a Sofia que, mesmo em meio à escuridão, a luz do perdão divino podia brilhar. Explicou que o amor de Deus não era condicional, que ele não esperava a perfeição, mas sim um coração arrependido e disposto a mudar. Elias a encorajou a se perdoar, a se libertar da prisão da culpa e a buscar a cura em Deus. Sofia, inspirada pela história de Elias, começou a trilhar o caminho do perdão. Buscou reconciliação com sua família, confessou seus erros e se esforçou para reparar os danos que causara. No início, enfrentou resistência e desconfiança, mas não desistiu. Com o tempo, sua sinceridade e determinação conquistaram o coração de seus entes queridos, e a paz voltou a reinar em seu lar. A história de Sofia se espalhou pela comunidade, inspirando outros a buscar o perdão e a transformação. Elias se tornou um líder espiritual, guiando aqueles que se sentiam perdidos e desamparados. Sua casa se transformou em um refúgio, um lugar onde as pessoas podiam encontrar consolo, esperança e a certeza de que o amor de Deus era infinito e incondicional. Elias aprendeu que o verdadeiro propósito de sua vida era compartilhar a lição mais bonita do amor de Deus, a capacidade de trocar a culpa pelo perdão divino. Ele descobriu que, ao ajudar os outros a se libertarem do peso do passado, ele também se curava e se fortalecia. Sua jornada de redenção se tornou uma fonte de inspiração para todos que o conheciam, mostrando que a transformação era possível, mesmo nos momentos mais sombrios. Elias viveu o resto de seus dias com alegria e gratidão, sabendo que sua vida tinha um propósito maior. Ele ensinou a todos que cruzaram seu caminho que o perdão não era apenas um ato divino, mas também um ato de amor próprio. Que ao perdoar a si mesmo e aos outros, era possível libertar-se do passado e construir um futuro de paz e esperança. Ele se tornou um exemplo vivo da transformação que o amor de Deus pode realizar, mostrando que toda dor pode se transformar em força e que a esperança sempre renasce, mesmo nos momentos mais difíceis. Elias partiu, deixando um legado de amor, perdão e transformação. Sua história continua a inspirar pessoas em todo o mundo, mostrando que a lição mais bonita do amor de Deus é a capacidade de trocar a culpa pelo perdão divino. E você, já se permitiu experimentar esse amor transformador? Já se libertou do peso da culpa e se abriu para a graça do perdão? Se você se sentiu tocado por esta história, se inscreva no canal e continue acompanhando novas narrativas que tocam a alma.
Descubra como transformar sua dor em força e encontrar a esperança em meio à escuridão. Juntos, podemos aprender a trocar a culpa pelo perdão divino e viver uma vida plena de amor, paz e propósito.